Piracicaba, mas as 2 derrotas que não estavam com certeza no script nesse início de campeonato, e agora 2 jogos em casa. Como absorver tudo isso e voltar a vencer no campeonato, ainda mais contra o líder? Boa tarde, Vitor. Cara, a gente precisa analisar, né, ver realmente o que aconteceu. Eu tenho conversado com eles a respeito disso, né? Às vezes o óbvio, às vezes não sempre, né? O óbvio ele tem que ser dito, e sempre pós-jogo, né? Acredito que futebol é isso, né? Futebol é como você administra sempre o pós-jogo, né? Então, tanto no bom momento quanto no momento difícil. Então, a gente veio de 2 derrotas, acredito que tivemos a leitura do Sertãozinho, já falamos sobre, e agora do Santo André. Acho que o Santo André, o que eu conversei com eles foi sobre comportamento, né? O errar, você trabalha, você mostra, você direciona, você corrige. Então, comportamento, você cobra, né? Então, assim, futebol se aceita, né, muita coisa, mas aquilo que eu tenho conversado com eles a respeito disso. Principalmente no primeiro tempo, as coisas em termos de comportamento não foi aquilo que conversamos, que falamos, e que é a nossa essência, é a nossa identidade. Tá? Aceitamos muita coisa, né? E vou te dar um exemplo que é a nossa essência, é a nossa identidade. Quando nós fizemos uma Copa Paulista assim, e acredito que na Série 2 do ano passado não diferente, e é o que eu penso sobre isso, né? A nossa equipe, ela entrava nos jogos, né? Não poderia não ser o favorito, né? Mas sabia que se esperava uma equipe aguerrida, que competia, né? Colocava o pé, que duelava. Isso é nossa essência, isso nós não podemos abrir mão, entendeu? Então, assim, óbvio que ouvi muita coisa, né? 10 horas da manhã. Antes de falar sobre isso, falo sobre, né? Por que eu estou falando. Óbvio que o futebol não tem desculpa, né? Não tem, mas cada jogo tem a sua peculiaridade, tem as suas características. Sempre falei para vocês a respeito disso, e acho que pré-campeonato falei sobre isso, sobre não ter muleta, mas infelizmente esse jogo a gente não superou algumas coisas, né? Que sempre foi a nossa marca registrada. Superar adversidade, superar ambiente, superar cenário difíceis, né? E quando a gente chegou lá, viu aquele sintético brabo, 10 horas da manhã, sou contra o jogo das 10, não gosto. Às vezes uma noite mal dormida, um café não tomado, vai direto ao jogo, né? Então, assim, atrapalha, né? Vamos falar dessa maneira. Mas, acredito que a gente vem de todas as derrotas, reagir, acho que essa é a palavra, reagir, tá? Assimilar tudo, nós estamos conversando, cobrando, direcionando, informando, apontando, né, e trabalhando. Óbvio que não tem muito tempo, é mais G2, G3 do que G1. Hoje realmente a gente vai para campo, nisso a gente tem conversado, nisso a gente tem feito vídeos, né, e continuar. Nós temos 2 jogos, nós temos que viver esse jogo do Água Santa, é um campeonato equilibradíssimo, poderíamos, teoricamente, estar numa tranquilidade maior, um conforto maior, né? Um conforto dentro da competição, gordura para queimar, mas aquilo que eu tenho ouvido muito, e a gente se apega nisso, e tomara que assim seja, né? Todas as últimas 2 passagens minhas foram inícios muito fortes e finais não tão bons, né? Que a gente consiga se cuidar, e acredito que seja isso. A maioria das equipes que foram campeãs ou que subiram dentro da competição, né, foram se construindo dentro da competição. Então, assim, é aquilo que eu tenho falado para eles, reagir, analisar, autoanálise, cobrança, entre eles, entre nós, achar a equipe ideal para a próxima partida, mudança de comportamento, e conseguir aí merecer um resultado positivo, para que a gente, dentro da competição, volte para a competição, nessa outra prateleira aí, porque é tão equilibrado o campeonato que ele
nós vamos enfrentar o líder, onde na vitória nos coloca com a mesma pontuação do líder. Então, é uma oportunidade única, que vale ouro, reagir, fazer por merecer, um resultado positivo, e a gente só pensa em vitória na frente do nosso torcedor. Boa tarde, Moisés. Marcelo, Portal Nova 15. Moisés, nesse início de campeonato, jogos a cada 2, 3 dias, não tem muito tempo para treinar. Perfeito. Tem que ser mais a conversa. Como trabalhar isso, principalmente, como o Vitor falou, nesse momento que o 15 vem de 2 derrotas. Até fez uma boa apresentação contra o Sertãozinho, mas em Santo André já não aconteceu isso. Os jogadores sentem isso, esse início de campeonato? Não, a gente já esperava, tá? E montamos um elenco preparado para isso. Tanto vamos colocar aí, acho que Almir, LG, Henry, foram essas 3 desfalques? O jogo e Carlos Manuel. Então, assim, 4 jogadores titulares. Mas a gente já esperava isso, temos um elenco para isso, e a tendência é ser isso. Né? Até, agora só não me lembro qual rodada, vocês me ajudem aí, até ter a semana para descansar e voltar a trabalhar, entendeu? Mas, assim, não temos tempo de trabalho, é curto, é mais conversa, vídeo, que não deixa de ser treino, porque você mostra, direciona, você mostra onde poderia ter explorado, você mostra as falhas, comportamentos. A gente tem conversado com eles, principalmente nesse último jogo, acredito que foi um caso à parte em termos de comportamento, e acreditamos que seja só isso. E esse jogo, realmente, Marcelo, não foi aquilo que esperávamos em termos de comportamento. Tá? Não foi. Achamos um jogo, um time apático, né? Aceitou, acho que essa é a palavra, né? Se conformou. Não que eles não tenham tentado, não que a gente não tivesse uma parte do jogo, controle do jogo. Tivemos a principal chance no segundo tempo, claríssima, né? Passou por nós, acredito que poderia definir o resultado dentro do jogo. Então, isso é Série A2, né? Ela não permite o si, ela não permite o quase, o erro, ele tem um castigo muito grande, e como nós tomamos o gol, né? Como nós tomamos a bola, ia lá na bandeirinha, né? Bateu no rosto do Balardim, voltou para o atleta, o Balardim no chão, a bola bateu nas costas dele e voltou para o lateral direito. Então, assim, eu sempre falo assim, quando as coisas estão boas, quando a fase ela é boa, quando você está ganhando todo mundo, agarra, né, e não solta. Não solta, faz de tudo para ficar com a fase boa. E quando as coisas não estão acontecendo como a gente quer, meu irmão, bate de frente, se vira, dá seus pulos. Né? Então, assim, foram 2 jogos que a gente viu aí que poderia ter tido um pouquinho mais de sorte, né? Associado à competência, né? Porque a gente teve a chance para fazer o gol. Então, assim, a palavra agora, Marcelo, é bem simples. Sem caças bruxas, trabalho, direção, lucidez, continuar como nós estamos trabalhando em termos de metodologia, trabalho, organização, a confiança, a convicção, ela existe, mas precisa reagir. Precisamos reagir, eu como treinador, comissão técnica, detectar, né, o que está faltando, e esse jogo de quarta-feira aí tem que sobrar. Só para informação, até a 7ª rodada contra o Monte Azul, quarta e domingo. Perfeito. Ótimo. Boa tarde, Moisés. Bom? Renato, tudo bem? Renato Canadinho, Portal Nova 15, Rádio Educadora. 3 jogos, 21 jogadores que atuaram até aqui, dos 25 que você tem, e um me chama a atenção, Moisés. Matheus Carvalho. Lógico que nós não temos o dia a dia, esse é seu, é de vocês, da comissão técnica. Existe um motivo por não utilizá-lo até aqui? Não, acho que é início de trabalho, né, Canadinho? E dentro de uma leitura de jogo, tomei as opções, tomei as decisões que tinha que tomar para esses 3 jogos. Então tem muita coisa para acontecer, o Matheus é um cara do bem, um cara profissional, um cara experiente, tem virtudes nas suas características, e acredito que no tempo certo ele vai ter as chances que precisa ter, né? Um cara como ele, experiente, a gente precisa sim, né? E acredito que no tempo certo ele já esteja tendo as oportunidades.
Moisés, pergunta do Fábio Amistalden, portal Nova 15 Rádio Educadora. Qual a maior dificuldade que a equipe enfrentou no primeiro tempo da partida contra o Santo André e por quê? Boa pergunta. Acho que isso responde também algumas que nós estamos aqui. Acho que assim, o Santo André, vamos lá. Futebol não é desculpa, mas acredito que o horário e o sintético horroroso, né? Bola muito viva, não gostei. Acredito que, eu sempre falo isso para eles, né? Quem faz a atmosfera, ambiente de decisão somos nós, mas a gente não conseguiu. Nesse jogo, nós não conseguimos fazer o ambiente decisivo, né? Não é desculpa, nada, né? Já ouvi alguém falar para mim assim, não é desculpa o sintético. Cara, mas é horroroso, tá? Bola viva, as sequelas do jogo ainda existem, né? De dores de articulações, tendões, né? Risco de lesão também, porque assim, existem sintéticos e sintéticos, né? E o de lá é muito parecido com o que vocês estão vendo aí, ó, onde vocês estão aí. Horrível, sabe? Mas enfim, já sabíamos, não é desculpa. Nossas escolhas trouxe para esse momento de pressão, e acredito que nossas escolhas, os 2 jogos que nós temos, nesse primeiro terço do campeonato, digamos, esses 5 jogos que vão ter, vão nos direcionar, digamos assim, para onde nós vamos, né? Então, assim, acredito que, falando de estratégia, acho que o Santo André mudou a sua maneira de marcar do que estava nos outros jogos, vinha no 4-4-2 e foi para um 4-2-3-1, individualizando muito, deixando os nossos zagueiros mais com a posse de bola, tá? Eles tinham algumas fragilidades, eles tinham, os próprios pontas deles, muita dificuldade de gerir espaço deles em fase defensiva. É um ponto forte nosso, acredito que eles se preocuparam mais, deram a bola para nós. No primeiro tempo, eles também não conseguiram construir tanto, foram mais chances de transição apostando no nosso erro, porque a estratégia dele deixou a nossa circulação mais lenta, poucas linhas de passe vertical, a gente não conseguiu ser vertical, a gente não conseguiu, né, ser agressivo. Quando chegava no nosso ataque, a gente não tinha duelo ofensivo. A gente, começo de jogo até, a gente teve posse, trocou, conseguiu envolver nessa fase de 1 e 2, mas fase 2 e 3, terço final, a gente não conseguiu. Então, acredito que esse excesso de controle, essa posse, né, sem progressão, acredito que atrapalhou um pouco a nossa maneira de jogar. Nós não conseguimos criar. Intervalo, fizemos algumas trocas, colocamos mais energia, mais força no meio campo, jogadores experientes em campo que assumissem essa responsabilidade. Tivemos a chance clara e num lance infeliz acabamos tomando gol. Moisés, não sei se é possível, algum jogador, Almir Luan, que teve um trauma, o Henry, a possibilidade de volta. E a outra pergunta, Moisés, basicamente nesse último terço. O que tirar mais desses jogadores, Moisés? Que é o que falta, como você fala, o detalhe do detalhe e o capricho, porque entrega não é. Você vê que os caras estão situando, se entregando ao máximo. Mas lá, no último terço, no pisar na área, do arremate, o que tirar desses caras, Moisés? Almir, acredito que não esteja disponível esse jogo, tá? Foi uma pancada muito forte, né, no jogo contra o Sertãozinho. A gente vai ficar ainda no departamento médico, esperando a evolução dele, principalmente com relação à dor. E o Henry, hoje, até amanhã, a gente vai fazer algumas avaliações ainda para ver se ele tem condições, tá? Para atuar nesse jogo aí, nem que seja uma parte do jogo, se necessário, tá? Cara, assim, o segredo tá aí, né, Canadinho? Fazer gol, né? O segredo tá aí. Futebol equilibrado, competitivo. Aí fala aquilo que eu sempre tenho falado com vocês, as equipes cada vez, essas 2 equipes, as estratégias sempre boas, existem bons treinadores do outro lado e vão anular nossas principais jogadas. Esse jogo, acredito que a gente teve dificuldade de ser agressivo, né? E nesse terço final, a gente não conseguiu atacar a profundidade do São André. Teve momentos, acredito que esse seja o passo, né? O próximo passo com relação à Água Santa organização, estratégia, para que a gente deixe os nossos atacantes no melhor posicionamento, para que a gente crie terço final, para que essa bola chegue mais na área do adversário,
que a gente penúltimo, último passe, a gente evolui melhor, numa condição melhor, para que aí a gente tenha as chances criadas. Aí as chances criadas, né, Canadinho? Aí é deles, né? Ficou cara a cara, cara. Aí a minha função, a nossa função é deixar eles no melhor posicionamento para que eles performem melhor dentro da característica deles. Mas eu acredito que fizemos um gol fora, fizemos 3 aqui, criamos chance clara, uma chance claríssima lá com o jogada organizada dentro da nossa característica. Acredito que seja um começo aí de acerto, de análise, né, para que a gente consiga evoluir e achar os caminhos aí dentro da competição e se fortalecer dentro da competição. Outra pergunta do Fábio é a respeito do Água Santa. Quais os pontos fortes que merecem atenção especial? A Água Santa é uma equipe aí, como vocês viram, líder da competição, perdeu a primeira fora, ganhou 2, investimento altíssimo, tava na 1 no passado, tava, né? A equipe que caiu. A equipe que recentemente estava na Série 1, todos sabem, o Ademir vem num grande momento, vem de grande campeonato de Santa Catarina, vem com acesso com a Inter de Limeira, tem uma identidade própria, nós conhecemos muito bem. Obviamente, algumas informações são mais de ordem interna, a gente está analisando. É uma equipe técnica experiente, né? Então, assim, com bola parada forte, que sabe o que faz na organização ofensiva, que sabe o que faz na organização defensiva. Então, vamos enfrentar uma equipe que é a líder da competição. Mas é uma oportunidade que vale ouro, né? Para a gente reagir dentro da competição, fazer uma grande partida frente ao nosso torcedor. E só depende de nós, né, para que a gente consiga aí, estar junto com o líder em termos de pontuação ou até passar. Última pergunta, no jogo passado, também do Fábio, no jogo passado tivemos também a estreia de Gustavo Kuhn. Quais as características do mesmo em relação a João Vitor? O João, são jogadores, são atletas parecidos que fizeram uma ótima Série 2 ano passado. O Kuhn até escolhido o melhor, a lateral esquerda da Série 2. O Kuhn é um jogador de relação com a bola, gosta dessa tabela, gosta do jogo associativo, os 2 jogadores têm nível de força iguais, defensivamente parecido, acredito que o João um pouquinho melhor na bola aérea, não que o Kuhn não tenha isso, né, ele tem essa disposição para isso. O Kuhn era um meia que virou lateral, o João sempre foi lateral. Então, assim, já fiz amistosos e jogos jogando os 2 também. Então, é uma possibilidade, né, dentro da competição para que isso aconteça. Então, assim, o Kuhn sabe jogar de costas, tem drible, tem 1 para 1, tem jogo associativo. Que o João são dois ótimos laterais, né, e que acredito que tudo no seu tempo as coisas aconteçam. Obrigado, Moisés. Valeu.